Quando é que você escutou a última vez Deus falar com você? Você foi obediente? É um texto que a gente conhece como um dos discursos de despedida de Jesus. Nesse discurso tem a característica de Jesus falar claramente para nós hoje, mas para os discípulos que estavam ali ouvindo, não fazia muito sentido não, porque ainda não tinha passado a cruz. Então esse é um dos textos, a gente ainda continua, né, nos domingos de Páscoa, o final de semana de Páscoa, logo a Pentecostes, daí a gente encerra esse né, ciclo litúrgico. E aí então o que Jesus antes, né, que deixou de lição para nós, para depois então da ressurreição, depois então literalmente da cruz e da morte, seu sofrimento, mas também da ressurreição. Então o texto de João, capítulo 14, ele é especial. E a gente vai ver que tem esse convite, ou como nós cantamos, né? Esse convite mesmo para a gente ouvir o que ele tem de bom para a nossa vida. Mas nós temos escolha, né? Obedecer ou não. Eu brinquei antes ali nas bodas, né? Até os 25, 30 anos, a gente está casado não só porque Deus permitiu, mas porque a gente decidiu ficar junto. Né? Não, vamos passar por mais essa, e vamos mais um, e vamos mais um. Depois eu acho que daí já acostumei com você mesmo, e que bom que eu tenho você, e a gente começa a ser mais gratos, né? E aí então Deus abençoa com os anos de vida, né? E é bem especial. E aí, dentro desse ciclo de vida, né? Eu falei só do casamento, mas pensando na nossa vida, vem esse texto. E as pessoas estavam ali conversando com Jesus, né? Jesus está com os discípulos e ele diz, olha, eu não vou ficar mais por muito tempo com vocês, né? E aí, teve né, vocês olharam no capítulo anterior, bem no meio em João ali, no meio do lava-pés, aí ele vai dizer que o Judas vai trair ele mesmo, aí o Judas se levanta e vai embora, aí o Pedro diz que, olha, você vai me negar, e antes então, né, de ir para o morro orar, tem esse último ensinamento ali. Então, capítulo 14, versículo 23 até o 31. E assim, o próprio Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é mais minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas... Né, quando eu não estiver mais com vocês, estiver passada a Páscoa, o Consolador, quem está com a Bíblia viu que está em letra maiúscula, né? Aqui está falando do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Jesus dizendo, não é a paz desse mundo, mas a paz que eu dou, Jesus Cristo, literalmente, né? Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe, não fique escuro, né? Nebuloso o seu coração. Nem te atemorizes, né? Fique com medo. Ouviste o que eu vos disse? Eu vou e volto para junto de vós. Se me amais, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele não tem em mim, contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Ufa, que difícil esse texto, né? Eu pensei de uma forma para a gente entender que até as crianças vão entender. Eu vi que tem bastante crianças hoje, então eu preciso da ajuda de vocês. Tranquilo? Os adultos, se vocês quiserem, pode pedir ajuda para os adultos. Mas eu quero que vocês, porque Jesus disse claramente aqui,
eu vou para junto do Pai, porque Ele é maior do que eu. E eu quero que vocês imaginem, então, uma casa, literalmente, né, uma casa, que quem é o dono dessa casa é o próprio Deus Pai. Conseguiram imaginar? Como é que é essa casa? Agora eu preciso da ajuda das crianças. O que vai ter? Os meus confirmandos já estão dando risada, né? Porque eu fiz com eles hoje cedo essa ideia, né? Vocês podem ajudar os confirmandos, vai. E aí, o que tem nessa casa? O que tem que ter nessa casa? Pensa, uma casa que é de Deus. E aí, o que tem que ter? O que vai ter, na verdade? Vai ter paz? Tem paz, né? Deus está governando, né? Deus está ali cuidando. O que mais que vai ter? Amor, com certeza, né? Ali Deus vai ensinar a gente que tem que amar. E aí? O que mais vai ter? Diga, Arthur. Carinho? Eu acredito que sim. Mas quem vai fazer carinho? Ele? Ok, Deus vai ser carinhoso. Legal. O que mais que vai ter nessa casa? Harmonia. Será? Vou mudar a pergunta. Quem vai estar nessa casa? Você vai estar nessa casa? Vai ter harmonia. Mas será que vai ter todo o tempo harmonia? Pensa bem como é a tua casa. Você espera que teus familiares vão também, né? Para essa casa onde, né, de Deus. E aí, vai ser sempre um mar de rosas, sem briga? Opa, já dei. Então, vou fazer outra pergunta, né? Nessa casa, será que vai ter briga? Se a gente estiver lá, eu acho que sim, né? Então, vai ter harmonia, mas eu acho que não em todo o tempo. Vocês concordam? O que mais que vai ter nessa casa? Ética. Vocês sabem o que é ética? É o meu texto de... Ética é o que a gente faz em comum acordo e aquilo vira uma regra de conduta. Isso é uma ética. Então, por exemplo, na nossa casa, uma regra de ética é arrumar a cama quando a gente levanta, né? Então, na nossa casa, isso é uma regra, né, social daí. Lógico, dentro da sociedade a ética é um pouco maior, né? Mas então, dentro de casa, nós também temos as nossas regras. Conseguiram imaginar essa casa? Tranquilo? O texto vai dizer, então, que essa casa, e Jesus, o assunto que ele mais falou todo o tempo que ele estava aqui, literalmente, igual agora nesse discurso, foi sobre o reino de Deus. Então, nós temos que imaginar que essa casa existe. Literalmente, é uma casa onde Deus, reino, né, ele governa, ele cuida, e aí, de nós, que nós moramos nesse reinado, né? E aí sim, ele vai não só dar amor, carinho, ele dá também um cuidado, e a gente tem que pensar tudo que Deus faz na nossa vida. Tranquilo por enquanto? Foi tudo isso que Jesus disse. Disse, olha, o primeiro versículo já vai falar, eu preciso ir para que vocês experimentem o poder de Deus na vida de vocês. Bom, tá fácil por enquanto? Conseguiram imaginar o texto? Vamos piorar então. Então a gente vai estar nessa casa e Jesus vai estar nessa casa? E aí? Agora pode ser para todo mundo. Jesus vai estar nessa casa? Eu acho que não todo o tempo. Se a gente pensa de novo essa casa como reino de Deus, Jesus ele se encontrava só dentro de um lugar onde Deus governava, onde Deus reinava. Não, né? Onde é que ele ia? Onde é que ele foi? O que ele fez? Podem falar. Ele curou as pessoas, andou com adúlteras, andou com, né, prostitutas, sentou na mesa de pecadores. E se a gente falou que quem vai estar dentro dessa casa são os cristãos, não estou julgando, mas essa é a função de Jesus, onde ele vai e leva o amor ou a boa notícia de que ele morreu por nós, ou melhor, ele vai até a vida dessa pessoa e diz, eu morri por você. E se ela não está dentro da casa, Jesus vai estar lá dentro? Não. Ele vai estar fora da casa. Poxa, conseguiram imaginar essa casa?
Porque Jesus vai dizer assim, olha, o texto, lógico, eu estou usando o texto como exemplo, né? Mas para vocês entenderem, né? Porque ele vai falar assim, olha, vocês sabem quem é Deus. Vocês sabem o que é viver com Ele porque vocês conhecem a palavra dEle. Vocês sabem o que é acordar de manhã e saber que vocês têm um Deus grande, forte, poderoso que vai com vocês para o dia inteiro. Vocês já estão dentro da casa. Mas tem pessoas que ainda não sabem isso. E Ele diz claramente, né? Tem pessoas que ainda não me escutam. E aí Ele vai dizer, mas não se preocupe, eu vou mandar alguém. E aí eu até falei, né? Quem que é esse alguém? Alguém lembra? O Espírito Santo. Eu não vou falar muito do Espírito Santo não, porque daqui 2 semanas é Pentecostes, tá? Então venha nos próximos capítulos. Dia 8 é Pentecostes. Uma vez me perguntaram, assim, pastora, por que é que Jesus... ele teve que subir aos céus? Essa semana tem ascensão também, né? Ele teve que subir aos céus. Por que ele não ficou com a gente? Ele tinha um corpo glorioso mesmo, não era mais de carne e sangue. Ele podia até hoje caminhando por aí. Por que ele não está? Boa pergunta, né? Meus confirmandos fazem cada pergunta que vocês não fazem ideia. Sabe qual foi a minha resposta? Se Jesus estivesse entre nós hoje, Ele estaria em um lugar específico. Ele estaria, sei lá, na África, numa igreja nos Estados Unidos, numa igreja na Ásia, entenderam? Mas a partir do Espírito Santo, que mostra o amor de Jesus para nós, né? Isso é obra dele, Jesus continua vivo em todos os lugares onde tem aqueles que acreditam na palavra dele. Então, onde é que está Jesus hoje? Aqui, ali, lá. Por isso que ele está no mundo inteiro. Se ele fosse uma coisa, né, ele estaria em um lugar específico. E aí o texto continua dizendo, olha, então eu vou, mas não se preocupe, porque vocês vão receber algo maravilhoso, o Espírito Santo. E o que eu vou deixar com ele é que vocês vão experimentar o meu amor, não só mais dentro da casa, mas vocês vão poder sair para as outras pessoas também. E aí talvez é um puxão de orelha para nós. Quando é que você escutou a última vez Deus falar com você? Você foi obediente? Porque ele continua falando, se você é cristão, o teu chamado não é para ficar só dentro da casa de Deus, sendo cuidado por Ele. O teu chamado é para você ser cristão e a partir do que você recebe dele, do amor dele, a partir da presença desse Deus, que é o Espírito Santo, a gente tem que ir diante das outras pessoas. Poxa, a pastora pegou pesado agora, né? Peguei. Porque se a gente não faz isso, nós não somos cristãos. Nós acabamos perdendo a melhor parte, que é se alegrar. Eu vou usar de novo o exemplo, né? Desculpa, Elf, né? Mário. Mas, sim, 50 anos de casado, eles têm uma vida, vocês viram pelo testemunho dos filhos, né? Que eles são pessoas que são comprometidas por Deus, né? Que eles vivem isso dentro da família deles. Podiam ter vindo celebrar aqui um final de semana, gratos por Deus ter feito uma oração em família. Que legal, né? Puxa, Deus tem sido bom conosco. Ponto, parado por aí. Ia ter sido legal, muito legal. Mas eles ousaram. Não custou perguntar para a pastora, pastora, podemos ir no culto? A senhora faz uma bênção? Entenderam onde está a questão? Se eu disser que partiu do coração da Elf, né, no Mário, não é verdade. Porque eles sabem que eles deveriam estar aqui 50 anos depois para agradecer. Não é isso que a palavra de Deus ensina? Sedes gratos, né, porque eu sou grato, né? Isso é a palavra de Deus ensina. E aí, obedientes à palavra de Deus, eles estiveram conosco aqui, estão conosco aqui. E a gente pode sair comemorando com eles e dizer, puxa, não conheço eles, mas que legal estava o culto hoje. Que especial estava o culto. Entenderam a diferença? E é isso que Jesus está dizendo no texto. Ele diz assim, olha, o versículo 28, eu vou de 27 de novo, ó. Eu, Jesus, deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, sabe? Não é esses discursos que todo mundo fala. Nós conhecemos o que é viver na casa do nosso Deus, ser cuidado, governado, reinado por Ele, né? Reino de Deus. Então, ouviste o que eu vos disse? Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Vou e volto para junto de vós. Se me amais, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, que maravilha Jesus ter subido aos céus, porque agora a gente vive o amor dele em todos os lugares onde nós estamos, né? E aí o texto vai dizer, lógico, tem a ver com o contexto, né? Que ele levantou e foi dali, né? Talvez para nós também é esse convite para a gente, literalmente, se munir, se nutrir, lembrar de quem é Deus, mas levantar e sair daqui, né? Viver esse amor de Deus com as pessoas que Ele tem nos colocado. Porque, novamente, eu sempre digo, né? As coisas que Deus nos dá, a paz, o amor, a alegria, a força. Diferente do que o mundo diz, que quando a gente reparte, nós ficamos só com metade. Em Deus, se eu compartilho, isso se multiplica. E aí é maravilhoso. E eu quero terminar, de verdade, com uma pergunta. E é para você sair pensando nela. Você está na casa, né? Sendo governado, cuidado pelo nosso Deus. Ele te ama muito. E Ele vai continuar fazendo isso. Mas quem ainda não está nessa casa? Quem ainda você sabe, puxa, Deus tem tanto para fazer na vida dessa pessoa e ela ainda parece que não entendeu, né? Eu deveria conversar um pouquinho com ela. Eu tenho que orar por ela. Quem ainda não está nessa casa? Que está no mundo sem paz, que não experimentou ainda essa paz que Jesus quer dar. Sabe, não precisa responder não, é no teu coração mesmo. Talvez Deus está te chamando para você orar por ela, para você lembrar dela, para você ensinar a palavra de Deus, para que ela possa encontrar esse Deus e vir para casa, literalmente, vir para casa, não para minha casa, mas para essa casa de Deus, que é para todos nós. Por isso, que sim, a gente possa ser ousados em sermos cristãos, que Deus possa continuar falando como falou com o Paulo, que foi diante da Lígia, né, e ela foi uma bênção, que a gente possa também ser Paulos na nossa vida, né, que Deus possa continuar nos chamando, falando conosco, e sim, a gente possa ir em direção às pessoas, compartilhando simplesmente como é bom morar nessa casa. Que assim seja. Amém.